Olá pessoas, Rafa Tantos aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. No dia 21 de maio de 2020, a gente deu início a esse projeto e essa semana que a gente celebra os 3 anos do canal, eu e Rafa separamos uma coisa especial para esse capítulo, que é fazer justamente uma homenagem para o que gerou justamente esse desejo na gente de criar o canal, que vai ser um top 10 edições nota 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que além dos ensaios, o que motivou a gente a criar o canal, na verdade, foi o editorial. Só que eu e o Rafa, a gente tem uma lista que a gente cataloga todas as revistas, tanto com os ensaios e o editorial, e a gente dá nota para cada um ensaio que tem na edição e o editorial nela como um todo. E nessa trajetória toda nossa de leitura da G, tem 17 edições que são nota 10 pra gente de toda a história da revista. Só que dessas 17 a gente separou 10 para falar hoje para vocês aqui, justamente desse top 10 para celebrar esses 3 anos do canal. Só que antes de a gente começar toda essa falação do Rafa vir aqui pra frente, eu vou pedir o de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. Hoje em questão dessa semana a gente vai estar vendo a edição 158, só para ela não passar em branco, para a gente depois estar entrando no nosso top 10. E no mundo G dessa edição, ela trouxe uma foto do Chris Evans, não ia deixar passar em branco, esse boy babado aqui aparecendo no canal, que ia começar o seu arco no universo da Marvel como Capitão América. A gente pensa que, tipo, toda essa trajetória da Marvel, de todos os filmes, já até terminou. E agora, tipo assim, a G tava começando ainda a falar que ele ia vir a se tornar o Capitão América. Virou meu herói favorito. Ai, que delícia! Tipo assim, o Crush Master. Tipo assim, não é nem pelo Capitão América, é pelo próprio Chris Evans mesmo. E depois, ainda no mundo G, tava falando sobre algumas ações já do Jean Willis, depois de ele ter sido eleito. E logo depois, O Mundo é uma Escola, o Jean Willis falou dessa polêmica que se arrasta até os dias de hoje, que o pessoal fala desse kit gay. E engraçado que lendo a revista, eu não pensei que fosse uma coisa tão antiga, mas é uma coisa de 2010 que muitos políticos oportunistas da ala conservadora usam até hoje para falar que seria uma cartilha de doutrinação dentro das escolas, quando na verdade era um kit de instrução para os próprios professores, para eles saberem lidar com a diversidade dentro dos colégios, para evitar cada vez mais a homofobia, que era justamente desse projeto que a gente estava falando, que já tinha até terminado essas palestras no colégio, que era da escola sem homofobia. Mais uma vez a ignorância, né? Exato, e a gente vê como a ala conservadora, ela é oportunista, porque elas queriam, tipo, erradicar esse tipo de projeto para cada vez mais se entender sobre a diversidade e perpetuar o preconceito que eles têm até os dias de hoje, né? Na voz da BGLT, uma nota muito importante era que o STF já estava dando andamento nos trâmites da legalização da união civil homoafetiva. Isso é muito importante e engraçado que em outras épocas da GIS teria sido uma matéria enorme falando que isso estava em andamento, mas aqui foi só uma notinha mesmo, como a gente já esperava que tivesse acontecendo nessa época da revista. Aí uma coisa que eu queria falar para vocês é que a revista nessa época estava tendo o Arrasa na Cena, e tava perdendo, 6 páginas de editorial, quando antigamente tinham reportagens, entrevistas com outras pessoas, outras perspectivas a respeito do mundo, mas tava perdendo 6 páginas para mostrar fotos de muitos famosos. Quem é ela? O perfil da edição traçou o perfil do casal lá de Tel Aviv, que era o cônsul, o Roy Ni e o Rony Rosenblatt, que estavam pensando justamente em se unir, casar, ter filhos. E a história deles é bem legal e a gente até deu uma pesquisada na internet, eles estão juntos até hoje. Na época ele veio trabalhar aqui no Brasil, estava se mudando para cá e com planos de justamente ele terem filhos através de inseminação artificial, e pelas redes sociais a gente conseguiu ver que eles conseguiram justamente suceder dessa forma, estão juntos até hoje. O Instagram deles é a coisa mais fofa, mostrando justamente essa normalidade das nossas vivências que muitas vezes as pessoas não querem. Só que o título da matéria, gente, olha, fez a gente dar uma gargalhada, com "O Oriente é médio, mas o amor é grande". A fechação dessa edição já não foi mais com a Silvete Montilla, porque mais pra frente vocês vão ver o porquê, mas foi o entrevistado, o Marlon Teixeira, que estava despontando nas passarelas do mundo inteiro. E justamente a fechação não foi com a Silvete, porque o especial Alexandre Rekovich, que entrevistou o estilista, justamente foi
feito pela própria Silvete, que entrevistou ele, e entre diversas curiosidades da entrevista, ele falou que uma das primeiras pessoas que ele criou peças para a pessoa tipo, botar no seu vestuário de shows e tal foi a Márcia Pantera. Então teve umas histórias bem curiosas, ele falando que a Márcia foi meio ríspida com ele no primeiro contato, a Silvete, meu Deus, que bafão, ela querendo criar aquele climão. A entrevista foi bem descontraída e mostrando a importância do Alexandre no mundo da moda. E ele acabou criando mais de 300 looks pra ela. Exato. Acabou que depois desse primeiro contato, ele teve contato com ela de novo e tudo foram flores por um bom tempo. E logo depois, para fechar a entrevista dessa edição, que foi com a Kelly Rowland, que estava passando pelo Brasil, pelo sucesso que ela estava fazendo na época, justamente com a sua parceria com David Guetta, com a música When Love Takes Over, que levou ela a fazer show em diversas baladas LGBTs pelo mundo inteiro e trouxe uma projeção imensa para a carreira dela, e ela é muito grata por essa parceria que ela teve com o David, e justamente falou de toda a carreira dela, da gestão com o grupo do Destiny's Child, o desejo dela de vir a gravar e fazer coisas novas com elas, mas que ela estava focada mesmo em dar um start, uma revigorada na própria carreira solo dela. Mas a Kelly merecia um Maracanã cheio, não balada. Pois é, ela fez show em balada, eu estranhei, porque a gente não imagina a Beyoncé fazendo show em balada, né? Só que a gente sabe que elas tiveram projeções completamente diferentes e isso envolve a indústria, envolve dinheiro, envolve muita coisa. Mas isso não tira de nada, nem um pouco, o brilho dela, o talento dela, porque quem acompanha a carreira da Kelly sabe que ela sempre foi incrível e que ela nunca foi, tipo assim, um suporte pra Beyoncé dentro do Destiny's Child, ela sempre teve o brilho dela. E agora, antes da gente chegar no top 10, vamos falar dos ensaios dessa edição, que tiveram só 2 ensaios. Só que antes da gente falar, vou pedir de sempre, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa as notificações. Que essa edição teve só um ensaio do Lolito, que foi o Rafael Couto, que a revista nessa época ela estava fazendo até 2 capas, fazia a capa original de frente e a contracapa ela botava como se fosse uma outra capa. E justamente nessa onda de balada e de show, e o Justin Bieber tá fazendo muito sucesso na época, eles pegaram esse menino que parecia pouco com o Justin Bieber e fizeram um ensaio para atender ao fetiche de muita gente que curte um novinho, né? Uma curiosidade para os espectadores em questão, esse é um dos ensaios com a menor nota do nosso catálogo. E pra quem acompanha o canal sabe por quê, né? A gente não curte muito quando você, tipo assim, a pessoa passou da idade limite pra poder posar pra revista, eles pegam, mesmo que a pessoa ainda tenha a cara de ter 12, 13 anos. Ah não, gente, e ursinho de pelúcia não dá, né? Eu não vou nem botar essas fotos aqui porque é que nenhum outro ensaio que teve no Mim também, que tirando foto mamando uma madeira com jujuba na mão, eu acho que essa coisa que mistura a pessoa adulta com o mundo infantil, pra mim é muito perturbador imaginar o porquê que você quer fetichizar a pessoa como se ela fosse ainda uma criança. Enfim, o ensaio de capa ficou com o André Vidal, que a revista fala apenas que ele era modelo, mas o que ele fazia, onde ele atuava, se ele realmente era modelo, se era Google Boy, se era dançarino da noite, realmente não sei. Mas o ensaio ficou muito interessante, o Bauer fez um ensaio muito legal com ele, com jogos de luz bem interessante, com água também, e também explorando bem a beleza do corpo do rapaz, e realmente o André é muito bonito. E deixa a gente com aquele gostinho de tipo, nossa, imagina o André bonito se ele tivesse posado nos tempos áureos da publicação, que poderiam ter feito numa ambientação super legal, teria aproveitado muito melhor, não só a iluminação, o local, mas também a beleza dele, né? Mas enfim, a revista já estava nesse rumo, a gente aproveita que pelo menos tinha um rapaz muito bonito posando para a revista ainda, então vamos aproveitar a beleza dos rapazes. E assim a gente termina a leitura dinâmica desse capítulo, e agora o Rafa vai dar um pulo aqui para frente para a gente falar do top 10 edições nota 10. Então pessoas, agora o Rafa já está aqui e a gente vai começar o nosso top 10 edições nota 10. Bom, como vocês sabem, a gente começou o canal justamente para enaltecer o editorial da revista. E depois que a Ana saiu, na edição 125, a gente falou que o editorial deu uma decaída e que era muito difícil encontrar alguma coisa tão boa para a gente dar uma nota tão considerável para as edições. Só que a gente não quer deixar de fora todas as edições que foram depois da história da Ana, porque tiveram algumas realmente que dentro de como a revista se moldou, que tiveram uns editoriais interessantes. Então a gente escolheu 2 revistas dessa época e a gente vai começar com a edição 148, que foi a do Caio Felipe na capa e que eu tive que colocar no top 10, não só por causa do Caio Felipe. Foi por causa da Thalia. Foi por causa da Thalia, lógico, né? E tipo assim, os ensaios a gente gosta bastante, que tanto que esse ensaio, essa revista, na época que eu falei do capítulo, gente, toda vez que eu falar de alguma edição aqui, vocês podem ficar olhando aqui que no card vai aparecer o link para vocês irem ver a revista, para vocês darem uma olhada lá, justamente relembrar o editorial de todo o que a gente está falando.
Porque se a gente for ficar falando com detalhes de tudo aqui, eu ia ficar com 3 horas de duração, né? Então, essa revista, além de ter o Caio Felipe, que era incrível na capa, tem a contracapa que eles nem chamam de Desejo, que foi o Vincent Bros, que seria o Desejo, mas ele foi uma outra capa. E os dois. Tão bom quanto o Caio Felipe. Exatamente, os dois fazendo a alusão, né? Ao Crepúsculo, o filme do Crepúsculo. E o editorial dessa revista distou um pouco da época, porque ela traz um pouco de informação relevante para a comunidade. Como, por exemplo, fala sobre o casamento gay avançando na América Latina, que é uma coisa no México, né, que já estava surgindo lá, tipo, direito de você poder viajar para lá, até mesmo conseguir se casar lá, e tipo, isso era um feito, poucos lugares no mundo poderia E agora eu não sei se foi a última ou foi uma das últimas que teve uma matéria do Trevisan, que pra gente era a alma do editorial da G. Sim. E foi uma matéria muito interessante, confiram lá no vídeo que o Rafa fez. Então, acho que essa edição, ela parece uma reminiscência da época da Ana. Ela aconteceu quase 20 edições depois, não, mais de 20 edições depois que a Ana que a Ana saiu na 125, essa aqui é 148. Mas ela parece muito da época da Ana. O Trevisan falou realmente para um tema super interessante, que era a aceitação do nosso corpo e da nossa própria imagem, não querendo se moldar à heteronormatividade. E além disso, ainda teve o ensaio do Lolito, com o Leonardo Oliveira também, que também sempre foi um crush meu, que é da época da própria revista, e também quando ele pousou em outros sites, como o Mundo Mais também. E então fechou o combo de ensaios incríveis e um editorial que valeu muito a pena pra gente. Então essa foi a primeira revista do nosso top 10 que realmente mereceu uma nota 10 em todos os aspectos. Depois dessa edição veio a edição do Calcinha Preta, que também é daquela época, que foi a edição número 143. Vocês repararam, a gente está fazendo numa ordem decrescente, na ordem cronológica que as revistas foram lançadas. E assim, gente, o ensaio é muito bom da capa, porque normalmente quando tinha mais de um modelo de capa, ficava um pouco confuso. Ou alguém não ficava bem representado, ou então as fotos em grupo eram subestimando os modelos, mas nesse caso eu acho que cada um brilhou bem. Eles conseguiram fazer fotos incríveis dos meninos juntos e as individuais são muito boas como também. Eles aproveitaram a revista quase toda para fazer o ensaio deles, então eles fizeram, além de foto deles legais, muito legais deles juntos, fizeram o ensaio deles independente, mostrando foto deles sozinhos. Então realmente foi um ensaio que valeu muito a pena. Aí nesse caso o ensaio muito grande não prejudicou muito o editorial, porque ainda tinha o Trevisan. Sim. E teve uma entrevista maravilhosa que traçou o perfil do MV Bill, que realmente mostrou uma importância da representatividade dentro desse ambiente que ele está inserido, e ele mostrando como é importante continuar com essas lutas, porque você não tem que lutar pelas minorias só que você está envolvido, você tem que ver que existe uma luta muito maior, porque todos nós fazemos parte de minorias, né? E pra gente foi meio mágico, porque pela primeira vez o G-Travel representou um lugar que a gente não só estava conhecendo, mas estava vivendo. Que a gente estava morando, que foi Londres, então realmente isso fez muita diferença pra gente. Na hora de ler, né? Exato. E também como a entrevista dos próprios meninos do Calcinha Preta, como a entrevista do grupo Calcinha Preta, foi muito importante para mostrar como é interessante como eles alimentavam o respeito pela comunidade LGBT, que era realmente um dos maiores públicos deles, e como ajudava a dar projeção a eles, e como era importante respeitar essa parcela da sociedade e entender os seus problemas, suas dificuldades e a importância do seu direito na sociedade. E, gente, confere lá no antes e depois que os meninos Calcinha Preta estão gatos até hoje. Pois é, só que isso aí vocês vão conferir só mais lá pra frente, porque o Rafael tá apressado. É verdade. Né? Porque o antes e depois dos meninos Calcinha Preta, pois é, só mais lá pra frente. Que eu sei que vocês estão curtindo e todo dia sai um, mas aí vai demorar ainda um pouco. A próxima edição que a gente vai falar... não, temos que falar também que também, além do ensaio que foi 3 rapazes de capa belíssimos, essa edição ainda teve um Lolito, que foi o Fernando Albuquerque. Um grande ensaio. Não sei se o ensaio foi o ensaio nem foi grande, né? Mas tinham coisas lá que representavam isso que o Rafael tá falando. E depois veio justamente a edição que pra gente foi de cortar o coração quando a gente falou sobre, que foi a edição 125, que foi a última edição que a Ana fez parte da G Magazine. Foi até difícil pra gente ler essa edição, porque a gente sabia que ela era a última. Então ela já começa com o editorial da Ana se despedindo. E assim, aí a gente já lê chorando, né? Só no editorial já é nota 10. E eu acho que quando vocês verem o vídeo lá de novo, pra vocês verem como é que foi o editorial dessa edição, vocês vão ver o tom que a gente falou da revista. Parece toda, um velório. Né? E a própria Ana mesmo, as palavras dela. A gente quando entrevistou ela foi uma coisa muito importante. A Ana disse que pra ela considera essa como a última edição da G Magazine de verdade.
porque o que veio depois já não era mais G Magazine, porque não é porque não só tinha ela, mas perdeu totalmente a essência, se tornou uma outra coisa. E a gente hoje consegue entender exatamente isso. A gente fazendo essas análises aqui para fazer esse top 10 para vocês, a gente começou a rever vídeos do passado e pra gente parecia até que a gente tava vendo uma coisa completamente nova e deu mais aquele choque de realidade. Falei, gente, do que eu tô falando hoje no canal? Se antigamente eu falava dessas coisas super importantes. É um outro nível, é uma outra coisa. E a Ana falou pra gente também na época que ela tem uma relação muito próxima com a gente quando a gente tava fazendo os vídeos das edições que ela fazia parte. Que a gente até falou, a gente vai falar das próximas. Ela foi sinceramente assim, ó, eu acho que eu não vou mais acompanhar o canal depois que vocês passarem da edição que eu Isso aconteceu mesmo. Isso aconteceu, a Ana nunca mais falou com a gente. E normalmente quase toda semana ela mandava alguma mensagem, um recadinho, falando obrigado, vocês aqueceram meu coração essa semana. E realmente a gente sabe pela conversa que a gente teve com ela que foi muito traumático e abrupto esse corte da G e que traz traumas pra ela e problemas, vamos dizer assim, jurídicos até os dias de hoje, porque realmente é uma coisa muito complicada. Então essa edição, ela é nota 10 editorial não só por isso, mas também porque foi a despedida da Claudia Wonder, que era uma colunista incrível e trazia esse senso de comunidade pra gente, porque era uma voz trans e a gente não conhece essas dores, então era muito importante ler isso. Tinha o Léo Polanski, que também falava sobre soro positivo. Soro positivo, falava sobre como era você viver essa normalidade na sociedade, parar com os estigmas, cortar esses estigmas. Uma coluna do Trevisan que tinha 2 páginas, exatamente, isso nunca mais aconteceu. Então exatamente. Assim, essa edição é realmente excelente. O Rafa ama esse ensaio de capa. O Desejo é um ensaio bom também e a gente tem que destacar. É que o ensaio de capa foi com o Cláudio Andrade, que não mudou nada ao longo dos anos, até hoje em dia tá a mesma coisa. Nossa, o Desejo... O Desejo Daniel Montalvão eu até fiz, né, naquela, tipo assim, Desejo merecia uma capa, fiz uma capa como seria uma capa com ele. E é um ensaio raro, né? Porque era uma pessoa mais cara mais maduro, com o corpo todo peludo, coisa que não acontecia muito na revista. E ainda teve um replay do Irã Gomes, né, gente? A altura. Então, tipo assim, a revista, mais uma, né? Fechou ali amarradinha. A Ana se despediu assim, ó, com nota chave 10, de ouro. estrelas. Mas pra gente foi triste, né? Porque a revista nunca mais foi a mesma coisa. A próxima é do Klaus Rie, que pra mim é a melhor edição do Klaus Rie. O Rafa gosta muito do primeiro ensaio dele, que é algumas edições antes, mas pra mim esse é o melhor ensaio, é bem editorial. E fora isso, as matérias que trouxeram... Teve a Claudia Wonder, porque, como eu disse, ela era uma colunista recorrente na época da Ana, depois ela saiu. O Jean Willis, né? Sim. Nessa edição falou sobre poderes, como o poder, né, afeta as relações. Então, ele trazia sempre textos muito densos e muito intelectuais que a gente acaba destrinchando e aí falando sobre temas muito importantes. E o documento G trouxe uma pessoa com experiência própria de vida que tinha perdido um irmão para HIV e via como a sociedade estava caminhando justamente para desinformação a respeito desse assunto, coisa que a gente fala bastante aqui, que justamente depois que surgiu a forma de tratamento fácil, que hoje em dia você não morre mais de AIDS, porque você consegue tratar, parece que as pessoas banalizaram o cuidado e a prevenção, e ela viu a importância de criar justamente uma ONG para que tratasse a respeito disso. Então é um documento muito importante para a gente trazer essa memória de que como é importante se lembrar da década de 80, de 90, de como que foi essa luta, para que as pessoas não normalizem se contrair o HIV só porque simplesmente tem como tratar de forma fácil, mas tipo, tratar ainda como uma coisa que se deve deixar a sociedade muito informada a respeito desse assunto. E diferente da época futura em que a preocupação era trazer pessoas famosas para entrevistar, a entrevista dessa edição foi com o Bill da Pizza, que era uma pessoa super descontraída, então trouxe esse ar leve e ao mesmo tempo a gente vê as pessoas do dia a dia, que representam a comunidade. Era aquela importância de informar e entreter, mas sempre deixando a gente com aquela percepção de que das pessoas do nosso meio também estão sendo observadas. E dando visibilidade a uma pessoa que realmente do meio, e sim, também. E não podia deixar passar, além do Claudio maravilhoso, teve também um replay do André Rocha, que o André Rocha merecia ter posado umas 3 ou 4 vezes pra revista, porque eu nunca vi um dos homens mais bonitos que posou pra gente da revista. Ele de macacão. Bitch, you better be joking. De novo, essa história de macacão, gente, chega, pelo amor de Deus. E além disso, teve o Desejo, que é um dos preferidos da história, pro Rafa também, que foi o Enzo Fernandes, que também belíssimo. É um dos corpos mais bonitos que já posou. E o Enzo merecia ter sido capa da revista algum dia e com um ensaio mais decente do que o Desejo. Mas ele serviu muito nesse, então, mais uma revista ó, redondinha. Sim. A próxima vem ele, né, ícone da história da revista, que posou 4 vezes, e dentre todas, a única pra gente... Única não, tem outra, mas é uma surpresa. A única dele mesmo na capa,
que foi nota 10 pra gente, foi a edição número 84, que foi o Frota com os Mascarados do Frota. Gente, esse ensaio é incrível. E não só isso, mas o editorial trouxe um texto Trevisan super bom. E aí, qual foi a correlação? Como isso acabou se tornando ainda mais especial? É nessa edição que a gente fez as 5 perguntas do Rafa com o Trevisan. Então, assim, não só a revista se tornou nota 10, mas o vídeo... Foi tudo. Esse vídeo é um dos nossos preferidos da história do canal. E justamente, e o pior que a gente já tinha entrevista nesse vídeo, eu falei, esse vídeo vai ficar gigante, porque o editorial é maravilhoso, eu não vou poder deixar passar sem falar sobre. O Trevisan falou sobre o vitimismo e a cultura da reclamação, que fala justamente da gente, em vez de sair da nossa zona de desconforto e, tipo assim, buscar a nossa liberdade, a gente prefere continuar reclamando e culpando todo o universo, ao invés de a gente tomar uma atitude a respeito. Exato. O documento G... a reportagem dessa edição trouxe famílias alternativas, que foi bem interessante. Sim. Que é uma coisa que morreu no futuro da não revista. tinha mais reportagem, né? Sim. É porque, novamente, é trazendo o dia a dia, né? Pessoas que fazem parte das comunidades. Mostrando a construção de realidade. Justamente, são reportagens, as reportagens que mostravam justamente a naturalidade, de como a gente tá inserido na sociedade e a gente é seu vizinho de porta, sabe? Pessoas que construíram famílias, lésbicas que se juntaram e adotaram crianças, ou casal de gay que, tipo, fizeram inseminação artificial e que estão ali vivendo do seu lado. E quando essas vidas não são normalizadas, é que justamente se cria cada vez mais o preconceito. E o help dessa edição, eu lembro que quando a gente leu, causou uma conversa muito séria entre a gente, que era sobre a solidão. Então, o que fazer enquanto o amor não vem? E eu lembro que o Rafa falou que antes de me encontrar, ele tinha esse temor. Porque eu muito tempo vivia naquela emergência de ter que encontrar alguém. E como batendo muito a cara na porta, né, que acontece muito no meio gay, porque as pessoas são muito imediatistas ou muitas vezes só querem sexo casual mesmo, e quando a pessoa quer relacionamento, às vezes é mais difícil você encontrar, porque hoje, além de você querer encontrar alguém, tem que ter a compatibilidade da pessoa querer ter o mesmo tipo de relacionamento que você, às vezes fica difícil essa compatibilidade toda, né? E justamente a revista estava falando sobre você aprender a ser feliz sozinho e deixar que as demais coisas aconteçam naturalmente. E eu tava nessa fase da minha vida antes de conhecer o Rafa. Acho que um ano antes de conhecer o Rafa eu já tava trabalhando isso na minha mente, sabe? Aproveitar mais amigos, viagens e curtir o momento de ir no cinema às vezes sozinho. E isso é muito importante, sabe? Pra você ter uma perspectiva quando você tá fora do que as pessoas acham que é o padrão, de você ter que ter alguém, sabe? Então era muito legal. E aí quando você tá bem consigo mesmo, o que acontece? O amor vem. E aí, assim, uma coisa que a G do Futuro fazia era trazer, por exemplo, Rodrigo Faro pra entrevistar. Gente, a entrevistada dessa edição foi a Adriane Galisteu. Uma pessoa que tem representatividade. Totalmente a pessoa que foi preparada para dar entrevista, esclarecida, que é envolvida no meio, que conhece pessoas, que fala com propriedade a respeito do assunto, a respeito de civilidade, a respeito de direitos. Então a sua cabeça expande, por quê? Você sabe que é uma pessoa que tem um alcance fora da nossa bolha. Então você sabe que essa pessoa está fazendo um trabalho que muitas vezes a gente não consegue fazer porque a gente não está lá, e ela tá. Então isso fazia toda a diferença. Então vocês percebam que é nota 10. Exatamente. A gente tá falando aqui um monte de coisa. E, além disso, ainda teve o replay do Rafael Alencar, babadíssimo. E teve... Nem precisava. Pois é, teve o Desejo, o do Maximiliano Frutuoso. Outra pessoa que merecia a capa. E a capa com Frota e os Mascarados do Frota. Então, Nossa, não faltou. Essa edição foi pesada, atendeu foi nota a 10, todo mundo. Quem gosta de ler, quem gosta de prazer, de tudo. A próxima, então, foi a edição 78 do Marcelo Jaquivares, que é o Homem Bambu. Só pelo ensaio de capa a gente deu nota 10 de cara pro ensaio de capa. Mas aí tiveram várias outras coisas, como a reportagem Meu Pai é Gay, que novamente traz aquele senso de vamos entrar nas famílias gays e mostrar a normalidade desse. E era a perspectiva a partir dos filhos, porque era meu pai é gay, qual o problema? Porque era justamente os filhos falando, tipo assim, normalizando nos seus ambientes como era natural ter um pai homossexual, que isso não fazia diferença alguma. E nessa época a G realmente representava uma revista para a comunidade, não só para a sigla G, porque ela trouxe uma matéria de cross-dressers, ou seja, esclarecendo como são outros aspectos dentro da comunidade dessa minoria, que existe muito estigma, a pessoa fala, a revista é segmentada só pro G dentro de toda a legenda, mas na época da Ana tinha uma preocupação imensa de trazer, nem que fossem reportagens, matérias ou entrevistas, pessoas de outras letras da legenda, justamente para fazer com que a gente tivesse mais representatividade num todo. E aí a Comportamento também faz um pouco essa ponte, porque ela fala sobre Amigas para Sempre, que são os nossos aliados hétero,
que são nossos amigos e muitas vezes estão lá nos ajudando. Como na maioria das vezes, como o homem gay tem como primeira amiga a mulher que tem mais sensibilidade para entender o nosso universo também. Sim. E para os ensaios, além do Homem Mambu, que foi o Marcelo Jaquibales, teve o replay do Caio Cortez, belíssimo, com uma foto incrível, que pra mim tinha que ter sido a capa da revista dele. Só aqueles olhos. Pois é. E um desejo que é queridinho da história da revista também, que foi o Raoni Jam. Gente, confere o antes e agora do Raoni. Já saiu? Já saiu. Confere, gente. Olha. Hoje em dia, olha, dá pra ele posar dá pra dar 3 mais vezes seguida. Que demais! Dá pra descer 11 a nota, né? Aí logo depois a gente chegou na próxima revista, que foi a capa justamente a mais polêmica da história da revista, que foi a do Rafael Alencar, que veio com aquele selinho laranjinha ali, puxa aqui pra você ver a foto por completa. E o ensaio do Rafael é incrível, apesar dele ser ator pornô, tem gente que tem, pra que um ator pornô que já trabalha com nudez tá posando pra revista? É totalmente diferente. E eu tenho falado isso bastante em alguns comentários que têm acontecido em antes e depois, que a gente tem que entender que, independente da pessoa trabalhar com nudez, direção artística e o talento do fotógrafo não pode ser tirado da equação. Sim. Então o talento do fotógrafo e direção artística pode fazer o ensaio ficar incrível, independente de você já ter visto aquela pessoa nu. E o Rafael Alencar foi a prova disso, porque às vezes no filme você não tem a mesma percepção de um ensaio fotografado artisticamente, que realmente ficou muito legal. Aí pro editorial teve o Trevisan falando sobre a sociedade heterocêntrica, que é um tema que a gente precisa sempre estar discutindo, porque a gente cai nas armadilhas de pequenas coisas diárias. O Deu na Mídia foi sobre a união afetiva, que foi a primeira da América Latina inteira. Isso, que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, isso. E a entrevista foi com a Cacá de Poli, ícone da comunidade. Infelizmente se foi já, sim, mas que tem uma importância enorme para a comunidade LGBT, como todo mundo sabe, aqui no canal já falei bastante, que a primeira parada aqui em São Paulo só aconteceu porque ela parou no meio da Avenida Paulista e fez esse negócio acontecer. Então a gente não pode esquecer esses ícones nunca. E eu falei isso já numa pergunta do Rafa agora no futuro. Eu acho importante a G dar espaço para essas pessoas que são parte da comunidade. É lógico, tem que trazer também outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que estar sempre relembrando essas pessoas, porque senão, se você não tem a sua memória, você começa a ganhar muitos direitos e acha que isso veio gratuitamente, que ninguém teve que sofrer para você, que hoje pudesse, tipo assim, viver a sua vida livremente. Aí você começa a dar espaço para homofóbico, para... Exatamente, né? Homofóbico posando nu e o pessoal lá assinando o site pra ver, enfim. O desejo foi o Li Toledo de macacão. Gente, nota 10. Acabou. E tipo, com um ensaio incrível em Olambra, né? Sim, a gente avistou Olambra lá com o meio das flores, no meio dos pomares de flores. Pomares de flores, tá certo isso? Nas plantações de flores. Enfim, o ensaio é belíssimo e fechou mais uma revista com nota 10 por completo. A próxima edição é outra babado, que todo mundo que ama a revista, tipo, ama, também tem como uma das favoritas, foi a do Julian Righetto na capa. Ai, gente, esse ensaio. E quando a gente leu a revista, esse ensaio é incrível, a editorial ainda é maravilhosa, essa revista é perfeita. 10 across the board, 10. Essa revista teve a matéria do Comento G, falando sobre professores gays, a teoria na prática é outra, porque teve uma revista, uma matéria que saiu na revista Mestre falando sobre... E eles meio que trataram de forma um pouco preconceituosa, falando a respeito, e a gente foi lá quebrando ponto por ponto eles. Então isso era muito importante, de você ver que tinha, às vezes, matérias que eram direcionadas, revistas, né, direcionadas para o público maior, que estava, às vezes, tipo, querendo perpetuar o preconceito, e a gente tava lá, ó, para quebrar todos eles. Ou falando sem conhecimento, né? Exatamente. A gente tinha justamente essa função. Além disso, no G-Press trouxe o Orgulho Gay, que eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso. E uma matéria sobre diversidade, quer dizer, a coluna diversidade, que tinha sempre diferentes redatores. E nessa teve o Urso. Teve o Urso, a Trans, com a Cláudia Wonder, e teve a inserção da Camila Delaney, que começou a falar sobre o universo L, né, que é a letra L da legenda, as lésbicas, o que reforçava cada vez mais o senso de comunidade, o carinho, né, da Ana em querer justamente fazer com que, por mais que a revista não alcançasse todas as pessoas da legenda, fazer com que o universo gay tivesse cada vez mais certeza de que toda a legenda precisa ser cuidada da mesma forma, porque a gente sofre do mesmo problema. Sim. E quem foi o desejo dessa edição? Então, teve o Replay, que foi o Bruno Carvalho, jogador do Flamengo, que é outra revista também, que é tipo topzíssima, que é uma das favoritas do pessoal. E o desejo foi o Daniel Hereda, trabalhando com as formas lá, e melhor forma do que a dele nas fotos não tinha, né? Então agora, pra gente chegar
quase no final da nossa lista, a edição do Márcio Aguiar, número 37, que assim, gente, o ensaio de capa é muito bom. E os fãs da revista que, ainda mais o pessoal que falocêntrica, que gostava muito da revista, né, adora muito essa edição e tem como uma das favoritas. Falar em falocentrismo, o Parla G dessa edição falava sobre a falofobia. Exatamente. Que é justamente como a mídia tem medo de representar a nudez masculina. Isso. Só que a gente vê como se o nosso corpo fosse sujo ou proibido de ser visto, mas o corpo da mulher sempre está lá para ser explorado. Exato. A gente vê uma mudança até mesmo na TV aberta, com novelas mostrando... O Disney Channel já mostrou homem sarado sem camisa e produções em TV fechada cada vez mais mostrando... Naturalizando a nudez frontal masculina. Mas uma coisa engraçada da nudez frontal masculina é que agora é prótese. Hoje em dia se usa muita prótese. Os atores não querem justamente... Mas enfim, eu acho que é de grão em grão, é de passinho de formiga, mas o negócio está acontecendo. Novamente uma matéria sobre os professores, que foi a comportamento ao mestre com espinhos. Porque essa matéria você falou bastante sobre a homofobia dentro da instituição e de como os pais perpetuavam isso e queriam que professores fossem demitidos e o problema de se ser homossexual nesse universo. E aqui no nosso top 10 essas edições ficaram bem pertinhas, mas vejam que a Ana ela trazia esses assuntos importantes à tona, porque uma é 37 e a outra é 70. Exatamente. Então ao longo dos anos da revista, mesmo que não colecionasse Exato, e por mais que fosse uma mesma temática, era perspectivas diferentes. Então isso é muito interessante, porque você não fica... Já falei sobre, não vou falar mais nunca, não. Como a gente pode tratar esse assunto de outra forma para as pessoas entenderem que existem diversos universos serem tratados, né? O Trevisan trouxe um artigo sobre relacionamentos e a dor de ter que lidar com muitas vezes a diferença da outra pessoa e o corpo falou sobre inibidores de apetite, que é um assunto que é muito em foco dentro da comunidade LGBT, ainda mais com você ter que se encaixar no padrão e como muita gente acaba se prejudicando justamente para atender as expectativas do outro e esquece muitas vezes de se amar como se é. Sim. E Ensaio de Desejo? O ensaio teve o replay do Roger, o goleiro, que é uma revista também super icônica da história da revista. E teve o Desejo, que trouxe pra gente o Michael Milani pela primeira vez na história, né? Que depois ele foi Desejo de novo numa outra edição, mais pra frente, do Rafael Gonzalez. Teve uma revista especial e deu entrevista pra gente aqui. Eu acho que com as perguntas do Rafa. Só reafirmou as notas 10. Gente, a gente fazendo essa análise, a gente fala assim, gente, a G era muito incrível. Eu fico falando assim, do que eu tô falando hoje, gente? Eu falei, meu Deus, é por isso que eu vejo que hoje em dia eu esqueço um pouco nas últimas edições, mas quando a gente começou a ler a motivação de criar o canal, vocês precisavam saber, precisam ter noção de quão legal era a revista no começo de tudo. Tem uma coisa que falam sobre filmes, sobre séries, que é bom acabar no seu momento áureo. Era bom a gente ter acabado. A gente tinha acabado quando ela saiu, na 125, sabe? Porque hoje em dia justamente ficou só esse estigma, que era uma revista vazia de homem pelado, e não é verdade. É culpa de 50 edições, meras 50 edições que aconteceram depois, que ficaram vazias, só aqueles ensaios que o pessoal usava para material masturbatório e sabe? É bem isso mesmo. Tristeza. E agora para fechar com chave de ouro mesmo, porque essa é a única edição que tem até impressão dourada na capa. Verdade. E a única que tem a Ana Fadiga é a única que tem a Ana Fadiga na capa, que é a edição número 100. Essa é a única que a gente tirou da ordem cronológica de que a gente estava falando, né? Porque a gente queria deixar ela como nosso top 1, porque realmente essa edição, ela amarra tudo que a G representa pra gente, tanto para ter criado o canal e para a importância que ela teve para a comunidade LGBT. Porque, além de ter um ensaio incrível do Frota sozinho, do Matheus Carriere sozinho... Tem algumas fotos deles. Tem algumas fotos deles juntos, não tem nudez, mas é uma coisa que alimenta, né, o fetiche, né? Ainda mais de ver esses dois ícones que representam justamente a ascensão e a projeção que a G teve no Brasil. E eu acho que foi uma ótima escolha, porque os dois já tinham 3 capas da G naquela época. Exatamente, e acabaram fazendo a 4ª juntos. E a revista toda é uma celebração da própria revista. A respeito de trazendo à memória as reportagens, tudo é retrospectiva, né? As reportagens. As colunas do pessoal que contribuía escrevendo. Então, assim, é o que o Rafa falou, é uma celebração e a G era tão relevante naquela época. Sim. As pessoas, às vezes em programa de domingo, que a família brasileira sentava para assistir, se falava da G. Sim, e assim, a G tava no auge naquela época, né? De projeção não só nacional, mas internacional, porque diversos lugares do mundo estavam trazendo a G para vender nos seus âmbitos também, porque realmente a revista se tornou um referencial no mundo inteiro, porque por mais que tenham revistas icônicas como a Playgirl, a Man Magazine e outras, né, ao redor do mundo que tratam de nudez masculina, a G quebrou a barreira de ser a única de trazer famosos na capa. Aí lá, esse tipo de famoso, gente...
A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade homofóbica, que a Ana lutou contra isso e ela conseguiu trazer o máximo de famosos que estava dentro do alcance dela. E que estavam dispostos. E que estavam dispostos a posar, porque a pessoa fala, ai, não sei porque tanta mulher posava pra G e os homens não posavam pra tanto mulher posavam pra Playboy porque os homens não posavam pra G. São problemáticas completamente distintas. Do quanto a Playboy muitas vezes trazia projeção para essas mulheres, a G fazia com que as pessoas, esses homens muitas vezes perdessem a oportunidade de emprego, porque a gente vive numa sociedade homofóbica, onde os diretores falam assim, se você posar para essa revista você não atua mais na novela minha. Então as pessoas não posavam porque elas não queriam, mas porque a gente vive num sistema muito preconceituoso. Sim. E a Ana fez milagre, porque ela trouxe muitas pessoas que estavam sim, muitas vezes não estava tipo na novela das 9 da Rede Globo, mas estava em projeção em diversas outras emissoras trabalhando em papéis menores, ou tipo assim, estava trabalhando muito no teatro, porque a gente pensa que pessoa famosa só que trabalha na novela das 9 da Globo, né? Sim. E não, a fama vai muito além disso. E teve cantores, radialistas, teve atores, teve gente de todos os segmentos na época que a Ana estava lá. E essa retrospectiva dessa edição mostrava o Trevisan, Claudio Wander, Nani People, todo mundo que fez parte da história mesmo, que escreveu bastante, que fez a gente crescer a beça com textos que fez a gente enxergar a nosso anseio e direito por civilidade, sabe? E nosso lugar, nosso direito da cidadania, e saber que a gente pode ter tudo, porque a gente é ser humano como qualquer outro ser humano, apesar de a gente passar por problemas que nem todos os seres humanos passam. E o editorial dessa edição, ela representa bem o G em questão. Por que esse canal existe? Se você lê essa edição, você vê que ela representava a nossa comunidade até com um valor histórico. Ela mostrava como a comunidade LGBT da época, no Brasil, estava se desenvolvendo, se organizando, que entidades estavam lutando pelos nossos direitos, quem eram as pessoas referências dessa comunidade. Então, assim, ela nos organizava, de certo modo. A G, ela foi quase um Harvey Milk de militância na forma de publicação. No mundo editorial, exatamente. Então, assim, não tem como essa edição não ter nota 10. A gente tá tendo dificuldade de seguir com o canal, porque as edições estão outra coisa. Vocês devem estar reparando, né, nos vídeos mais atuais, que eu nem tô, mas antigamente eu sempre pegava um tema central do editorial e esmiuçava, e a gente falava sobre um assunto pra gente aprender mais sobre algo, e agora eu tô só praticamente fazendo uma leitura dinâmica, mostrando pra vocês o que tem na revista, porque não tem mais como tirar esse conteúdo todo, porque realmente não existia mais. A revista se tornou um folhetim de propaganda. Mas a gente está aqui para celebrar esses 10 editoriais que fizeram a gente justamente ter esse ano para criar esse canal que está comemorando 3 anos. Mas peraí, essa semana. Você disse que tinha mais 7. Pois é, tem mais 7, gente. Porque são 17 revistas que são o nosso top 10. Nosso top 10 não, né? Nosso top 17. Quais são? Só que, gente, o top 10 do vídeo já ficou desse tamanho. Mas se a gente bota as 17 aqui. Se vocês tiverem curiosidade para saber quais são essas outras 7, comenta bastante aqui pedindo, gente, faz um vídeo com essas 7 que a gente quer saber quais são. Porque às vezes para as pessoas que colecionam, às vezes elas não têm essas 17 na coleção, mas sabendo quais são as revistas que tem, ensaio nota 10, editorial nota 10, vai fazer as pessoas irem atrás dela. Agora eu vou fazer uma coisa que todos os espectadores queriam fazer. Parabéns pelos 3 anos de canal. Obrigado. E agora, vou esperar os comentários aqui se vocês quiserem saber quais são as outras 7. E eu quero agradecer muito por ter vocês aí comigo, não só hoje, mas esses 3 anos, que eu sei que tem gente que acompanha o canal lá desde o começo, tem gente que chegou no meio do caminho, tem gente que está chegando agora, mas são vocês que estão aí, que dão ânimo para eu continuar mostrando para vocês como é que a G foi até lá, a última edição dela, pra gente ressignificar a história da revista e parar com essa imagem preconceituosa que a sociedade heteronormativa tenta impregnar na gente, que a gente só gosta de homem pelado e de futilidade, quando a revista era super rica em editorial e a gente tá aqui com um canal com pouca gente seguindo, às vezes não com muitos views, mas tá aqui, ó, registrado pra sempre no YouTube, mostrando que a G era muito mais do que só homem pelado e futilidade. Tá, gente? Obrigado demais ter vocês aqui com a gente. E vou pedir sempre vocês irem embora. Dá um pulo aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. Eu vou deixar o meu Instagram do Rafa aqui, se vocês quiserem seguir a gente lá nas redes sociais ou até bater um papo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já já.